Ok. Meu querido irmão em Cristo, Shalom Adonai. Essas crenças disfuncionais e de conteúdo religioso, elas são nocivas ao ser humano. Sendo assim, elas precisam ser eliminadas do comportamento humano. Porque essas crenças, elas não passam pelo crivo da racionalidade. Não, nunca passam. Elas nunca são submetidas à racionalidade. Essas crenças não passam por uma avaliação bíblica e teológica. São crenças perigosas. Elas criam uma certa ruptura entre aquilo que é real e o que é imaginário, aquilo que é utópico. Aí a pessoa fica perdida, né? Entre o real e entre a utopia, o imaginário, né? A ilusão. Então essas crenças, se não forem eliminadas, elas vão criar raízes, elas se potencializam, invadem os pensamentos, porque são crenças invasivas, elas invadem o pensamento, limitam as pessoas, incapacitam as pessoas e determinam o comportamento disfuncional. Pensamento disfuncional e comportamento disfuncional. Por que assim? Porque nós sempre pensamos naquilo que cremos. Então, essas crenças, elas invadem o pensamento, formam o conteúdo do pensamento, e o pensamento determina o comportamento das pessoas. Por isso é preciso desconstruir, eliminar essas crenças de conteúdo religioso. Essas crenças, elas levam as pessoas a desenvolverem superstições, né? São crenças supersticiosas, pensamentos supersticiosos. Na realidade são delírios do pensamento, né? São distorções cognitivas. Distorções, são crenças erradas. Que na realidade tudo isso tem a sua origem numa compreensão distorcida da realidade de Deus. Numa interpretação distorcida das Escrituras Sagradas. É preciso compreender as Escrituras. É preciso interpretar bem as Escrituras. Do contrário, isso pode ser perigoso. Então, essas crenças de conteúdo religioso levam as pessoas a superstições, né? Aí o supersticioso, ele crê em coisas inócuas. Ele tem medo de coisas inócuas. O supersticioso é alguém que sofre muito porque a sua vida está sendo incapacitada e limitada pelas superstições. Superstições são delírios do pensamento. O supersticioso não entra em um determinado lugar com o pé esquerdo, porque na cabeça dele isso pode trazer maldição. O supersticioso não ora em pé, tem que ser só de joelho, porque a oração de pé não tem eficácia, Deus não ouve. O supersticioso, ele não sai de um culto religioso antes de terminar o culto, porque na cabeça dele isso pode atrair maldição. O supersticioso, ele não quebra uma campanha, porque se quebrar uma campanha, isso atrai maldição e perde a bênção de Deus. Essas crenças supersticiosas, elas são nocivas ao ser humano. Precisam ser desconstruídas. Elas não têm base bíblica não, hein? Não confunda crenças religiosas com fé. Né? Com fé. Então o supersticioso, ele não faz uma crítica a um líder religioso, não. O homem é ungido. Eu não posso nem fazer uma crítica construtiva, nem um questionamento, porque ele é ungido. O supersticioso precisa se libertar.
Precisa se libertar. Agora, como se libertar dessas crenças tão incapacitantes, tão nocivas à fé cristã? Como se libertar delas? Bem, toda experiência religiosa, toda crença de conteúdo religioso é interpretável, é discernível, é decifrável. E a Bíblia nos fornece critérios para o exercício do discernimento, critérios para o exercício do deciframento. Olha, essas crenças levam as pessoas também a sofrerem delírios paranoicos, né? Que são também disfunções ou distorções cognitivas. E esses delírios são perigosos porque causam muito sofrimento nas pessoas. O paranoico, ele também, a sua vida está em capacidade limitada. E esse tipo de crença é que determina o seu comportamento. Porque o paranoico, ele vê demônio em tudo. O paranoico, na cabeça dele, existe uma conspiração do diabo. A todo momento o diabo está conspirando contra ele. Quando é o diabo, é Deus que está punindo. A paranoia leva a pessoa a criar uma certa hipervigilância. É uma espécie de uma barreira entre ele e o diabo. Ele está 24 horas por dia vigilante, sóbrio, 24 horas por dia. Isso é uma perturbação mental, é uma desordem psíquica. Já pensou? Você 24 horas pensando que tem conspiração. O pensamento do paranoico é focado na desconfiança. E ele não consegue pensar com racionalidade. Isso não consegue. Isso prejudica até a sua vida social. Ele não consegue ter êxito nas relações sociais, porque o pensamento está na desconfiança. Ele desconfia de tudo. O paranoico entra numa determinada casa, olha, nessa televisão aqui tem demônio, eu não vou assistir essa televisão. Eu vejo o demônio na vida daquela pessoa. Nessa casa eu sinto assim uma energia negativa. Então o paranoico, ele vê o mal em tudo, né? Para onde ele olha tem demônio. Ele olha assim para a veste das certas pessoas, aquela pessoa está com aquela veste assim, tem demônio naquela veste. Aquela mulher ali tem demônio. Então a paranoia é perigosa. Entendeu? É perigosa. Porque causa sofrimento. Essas crenças religiosas, essas experiências religiosas, se não eliminadas, elas levam as pessoas a sofrerem de um delírio de pensamento ou de uma distorção cognitiva conhecida por catastrofização. E a catastrofização, nessa perspectiva espiritual e religiosa, é muito perigosa. Eu diria que é o delírio de pensamento que mais causa sofrimento. Porque na cabeça da pessoa existe sempre uma catástrofe. O resultado de uma determinada situação é sempre catastrófico. É sempre catastrófico. Tudo que acontece na cabeça da pessoa é uma catástrofe. Agora, queridos, nós falamos que essas crenças podem ser eliminadas do comportamento humano. Como assim? Primeiro, é preciso submeter essas crenças ao crivo do deciframento bíblico. É preciso decifrar essas crenças. O que é deciframento? É a habilidade de ver com clareza. É a habilidade de transformar o obscuro naquilo que é claro. De tornar o ilegível em legível. Então veja as coisas com clareza. Veja as coisas pelo lado da racionalidade. Segundo, essas crenças precisam ser discernidas. E o que é discernimento?
Eu diria que o discernimento é a habilidade de você identificar a procedência das manifestações religiosas, a procedência dessas crenças, de onde elas procedem. Agora, quais os critérios bíblicos para o exercício do discernimento? Quais os critérios bíblicos para o exercício do deciframento? Critérios bíblicos. Essas crenças precisam ser desconstruídas. Do contrário, elas invadem o pensamento das pessoas e determinam o próprio comportamento das pessoas.